Bom dia aí, pessoal do terceiro, do COP, beleza? Saudade de vocês aí. Vou estar fazendo aí o módulo 7, inequação do primeiro e do segundo grau. E na realidade nós vamos estar trabalhando com inequação produto e quociente, envolvendo primeiro e segundo grau. Bom, eu vou lembrar vocês aí antes de começar, e vou dar um exemplo, porque se eu não me engano na apostila vai ter um exemplo de quociente que é a divisão. Então lembre-se aí que o produto de duas funções, podendo ser do primeiro ou do segundo grau, vou lembrar aí que a lei de formação do primeiro grau é ax mais b, sempre uma reta, crescente ou decrescente, e uma do segundo grau, a lei de formação f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais o c. Então ela pode aparecer tanto sendo do primeiro grau quanto do segundo grau, ou tanto pode ser afim quanto quadrática, e o produto ele aparece dessa forma. Agora o quociente ele vai aparecer na divisão. E aí deixar claro que na divisão existe uma restrição, ou seja, o denominador ele tem sempre que ser diferente de zero. E isso aí dá muito problema na hora de você estar encontrando o conjunto solução. Então lembre-se dessa condição de existência, principalmente quando você estiver trabalhando no formato de função do primeiro ou do segundo grau. É sinal que aqueles valores que fazem com que o denominador vire zero não vai fazer parte dessa resposta aqui, tá certo? Outra coisa, para estar resolvendo uma inequação do primeiro ou do segundo grau, é necessário aí que você use a tabela, tá ok? Então você vai precisar da tabela e também da regra de sinais para ela funcionar, tá ok? Então a tabela e a regra de sinais, a tabelinha que você vai construir é fundamental aí para a resolução desse exercício. Ah, mas eu consigo chegar no resultado final sem precisar usar a tabela. Mas a tabela dá uma garantia de que você vai estar acertando o exercício. Então eu vou começar fazendo os exercícios da apostila ali 1 e o 2. E conforme for eu pego dois exercícios à parte para estar fazendo aqui nesse módulo, antes de estar passando para o módulo 8. Ok, moçada? Então vamos lá. O primeiro exercício da apostila, ele fala o seguinte, no primeiro aí, seja P e Q números reais positivos. Então estamos lembrando aí, vou lembrar vocês que são números reais e principalmente positivos. Está aqui no enunciado. Ele fala que o P é maior que o Q. É correto afirmar que... Então vamos lá. Primeira coisa que eu faria aí seria o seguinte. Trabalhando com essa passagem aqui, porque quando se fala em inequação, na realidade você está falando de intervalo. A simbologia maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, como o fato que está ocorrendo aqui. P é maior do que Q. Vamos imaginar isso daí, que para isso acontecer, o P é um exemplo, o P teria que ser 2, num exemplo, e o Q 1, aqui. Tá aí então. Então eu vou lá. O que eu vou fazer aí? Baseado no que eu tenho ali de possibilidades nas respostas, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso tudo por menos 1. Então, teoricamente, o que eu teria seria menos P é maior que menos Q. Se você for imaginar isso aqui, ele muda o sentido. Menos 2 não é maior que menos 1.
Então, naturalmente aqui você já vê um acontecimento das inequações, que é a inversão de sinal. Se era maior, você inverte o sinal. Então, há essa inversão por essa questão. Muito bem. E aí o que eu vou fazer, baseado nas respostas, é estar somando 2 nos dois termos. Então, o que eu teria seria 2 menos P é menor do que 2 menos Q. Seria uma possibilidade de resposta, ok? Então tá aí, eu deixaria assim, baseado nas soluções que eu tenho e mostrando essa inversão de sinal quando se multiplica por menos 1. Vou apagar isso daqui e vamos para o exercício 2. Moçada, vê se tem dúvida aí. Qualquer coisa, vou estar à disposição aí para tirar dúvida, ok? Então vamos lá, vou apagar isso tudo, hein? Vamos lá. Bom, vamos fazer um exercício mais dentro do que eu passei aqui. Então vamos lá, o exercício 2. No exercício 2 ele coloca assim: menos x mais 3 dividido por menos x mais 8 é maior ou igual a zero. Então vou dar uma arrumadinha ali. No traço de fração, está aqui. Então vamos lá. Tenho duas equações do primeiro grau. Então vamos fazer. A solução aqui tem que satisfazer as duas. Então eu vou começar com a primeira, com essa daqui. Vou pegar ela, trazer para cá, menos x mais 3 e vou igualar a zero. Eu sei que esse cara aqui, o A vale menos 1, o B vale 3, o que num esboço gráfico me gera uma reta decrescente. Ela cruza o eixo das abscissas. Se você resolver essa equação, menos x é igual a menos 3, não posso ter o lado da letra negativo, vou multiplicar por menos 1, x é igual a 3, ela cruza aqui. Eu vou analisar o sinal, regra de sinal. Então aqui, ó, esse pedacinho é negativo, esse pedacinho positivo, ok? Vou analisar esse cara da mesma forma. Menos x mais 8 é igual a zero. Esse cara também gera uma reta decrescente, cruza o eixo das abscissas no menos x é igual a menos 8, passando 8 para o outro lado. Também não posso ter o lado da letra negativo, vou multiplicar por menos 1. X é igual a 8. Aqui é negativo, aqui é positivo. Eu vou apagar essa continha aqui, você já entendeu. Então olha só. Por ele estar aqui no denominador, eu ainda tenho que mencionar que menos x mais 8 tem que ser diferente de zero, senão isso daqui não vai existir. Então essa é a restrição, menos x tem que ser diferente de menos 8. Não posso ter o lado da letra negativo, vou multiplicar por menos 1. Na minha resposta final, o x tem que ser diferente de 8. Tá aí, então fiz isso daqui. Vou montar a tabela que eu mencionei. Então vamos lá. Vou fazer uma primeira tabela que vai estar representando essa primeira aqui. Então eu vou imaginar aqui, ó, que esse cara está fazendo f em função de x e esse daqui g em função de x na minha cabeça. Duas funções distintas. Tá aí. Então aqui eu vou estar representando f em função de x. Vou fazer uma outra tabelinha aqui embaixo, g em função de x, e uma terceira reta aqui, representando f em função de x, dividido por g em função de x. Repare que meu maior valor é 8, então eu vou tomar de parâmetro aqui o 8.
Vou pegar aqui, ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 e vou até o -1, é o suficiente. Essa é a criação da tabelinha e vamos lá. Então veja só. Eu tenho aqui uma reta decrescente, passa em cima do 3, essa primeira aí, ó. A função tá aqui, ó. Para frente ela é negativa. Para trás ela é positiva desse número. Agora eu vou na de baixo. Eu tenho uma reta decrescente passando em cima do 8. Aqui. Para trás ele é positiva. Para trás ele é positiva. E para frente ela é negativa. Bom, eu vou estar trazendo esses pontos agora na divisão para minha resposta. Então eu tenho aqui o 2, eu tenho aqui o 8, e aí regrinha de sinal. Mais com mais, mais com mais, mais com mais, mais com mais, mais. Menos com mais, menos, 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 menos com menos, mais, ou seja, para lá também vai ser mais. Agora eu volto aqui na original. Eu volto na minha fração. Lembrando que a resposta tem que ser diferente de 8. Então, se eu não estivesse levando em consideração essa restrição, ou seja, condição de existência, se eu não estivesse levando em conta ela, eu faria assim. Maior ou igual a 0, intervalo fechado no 2, aqui é no 3, não é no 2. Intervalo, aqui é positivo, aqui é positivo. Intervalo fechado no 3, vindo para essa direção. Intervalo fechado no 8, vindo para essa direção. Agora, intervalo fechado é a bolinha pintada. Mas eu não quero o 8. Então eu venho aqui, intervalo aberto no 8, porque ele não pode ser solução desse exercício. Então ele fica como sendo intervalo aberto. Uma possibilidade de resposta, x menor ou igual a 3, ou, lembre-se na matemática que o ou indica união e o e indica intersecção. Eu quero a união das duas respostas, x maior do que 8. Essa por propriedades. Uma outra resposta seria intervalo aberto para o infinito negativo. Lembre-se que para cá é infinito negativo, para lá é o infinito positivo. Intervalo fechado no 3. União, intervalo aberto no 8, tendendo ao infinito positivo. Quando se menciona o infinito, é sempre aberto. Toma cuidado que eu já vi respostas desse estilo assim, ó. Intervalo aberto como parênteses, fechado no 3. Intervalo aberto no 8, intervalo aberto no infinito positivo, representado como parênteses. São situações que confundem, mas que são iguais. Então tá aí, é o importante. Eu acho muito bacana estar montando a tabela, porque num exercício aberto, isso faz todo o diferencial dessa justificativa. Então tá aí o exercício 2. Vocês podem estar fazendo aí o 3, ele segue essa mesma linha. Dá uma olhada nos exercícios propostos. O da multiplicação, a diferença é que você vai ter esse cara multiplicando esse, e aí não vai precisar ter a restrição no produto, tá ok? Ok, moçada? Um abração para essa primeira aula. Vou fazer uma segunda aí. Falou!